E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fred e hoje eu vou mostrar para vocês as primeiras encadernações que eu fiz e como foi a evolução da minha técnica ao longo do tempo. E é lógico que essa evolução da minha técnica ao longo do tempo também vai mostrar um pouco para vocês sobre a história das encadernações aqui da Bodoc. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, manda para alguém que com certeza vai gostar desse conteúdo e vamos pro vídeo. Por incrível que pareça, essa é a primeira encadernação que eu fiz na vida. Eu sei que parece só uma folha de papel craft toda mal enjambrada, mas na verdade existe uma estrutura aqui por trás dela e é por isso que eu considero a primeira encadernação que eu fiz. Eu fiz esse caderno, né, ou esse projeto de encadernação para poder escrever o meu TCC, porque eu não tinha computador na época e eu comecei a escrever aqui nesse papel. E aí depois a minha mãe conseguiu comprar um computador pra gente, enfim, um netbook, e aí eu consegui começar a passar todos os meus escritos para um documento de Word. Mas até lá, esse foi o papelzinho que começou os meus escritos para o meu TCC e, portanto, eu considero a primeira encadernação que eu fiz. Essa é a segunda encadernação que eu fiz. Na verdade, é basicamente só uma capa solta e alguns papéis dobrados em um fascículo. Aqui, como vocês podem ver, também tem a estrutura do meu TCC da época da faculdade, e eu escrevia aqui também tudo que eu pesquisava relacionado ao tema. Eu já estava estudando a restauração de papel, a estrutura do livro, encadernação lá no laboratório, mas como eu não tinha nenhuma vírgula de tempo livre, esse era o máximo que eu conseguia fazer para mim. Essa é a terceira encadernação que eu fiz também a partir de uma experiência lá no laboratório com sobras de material. Como vocês podem ver, ela tem um pouco mais de estrutura, ela já tem um miolo costurado, porque eu tive um tempinho para poder me dedicar em fazer isso daqui. Muito embora a capa não esteja presa, mas eu lembro que eu gostava muito na época de ter uma coisa meio pasta, né? Um caderno que ao mesmo tempo era pasta, enfim. E aqui eu tinha as minhas anotações de faculdade, enfim, das diversas matérias que eu ainda fazia na época. Essa é a primeira encadernação de capa dura que eu fiz. Esse é um revestimento que chama Franconia, que também era lá do laboratório, uma sobra de material que me foi cedida pelos meus orientadores. E aqui embaixo o relevo foi feito também de maneira muito simples, né? Como eu também não tinha muito tempo, como eu já disse mais de uma vez, então eu fazia o mínimo de estrutura para eu poder pelo menos ter algo funcional. Aqui tinha alguns estudos de obras de arte que eu planejei em construir e que nunca foram feitas, algumas instalações de vidro, de madeira. Na verdade, algumas foram feitas, depois eu posso mostrar um pouco do meu trabalho de artes visuais para vocês, mas basicamente esse caderno era para me acompanhar no dia a dia, seja na faculdade ou seja nos projetos pessoais. Agora, esta encadernação aqui é a principal relíquia, que este é considerado o primeiro caderno da Bodoc. Ele foi feito de maneira muito simples, com uma linha muito rudimentar, mas aqui eu já tinha o ateliê lá em cima, na casinha da Luiz Perric, aqui em Juiz de Fora, e essa casinha eu já fazia os estudos de restauro de livro e de encadernação. Então, este foi o primeiro protótipo de todos para os cadernos que vieram a ser a Bodoc depois. Este aqui é o primeiro modelo de caderno comercial que virou a nossa série de cadernetas. Como vocês podem ver, eu usei uma linha também muito precária para poder fazer essa costura aqui. Como vocês podem ver aqui. E pintei à mão mesmo com um nanquim para poder ver como que o papel craft reagia à intervenção de tinta, porque a ideia é que as pessoas personalizassem seus cadernos. Essas cadernetas na época eram vendidas por R$10. Essa, como vocês podem ver, eu usei bastante. Eu criei vários jeitos de adaptar aqui o trabalho, né? E as minhas pesquisas em artes visuais na época.
Este é o primeiro journal da Bodoc e ele é muito especial porque, além de ser a primeira encadernação long stitch da Bodoc, ele também é o caderno dos cadernos. Foi através dele e nele que eu comecei a planejar todas as nossas linhas de caderno. Então, quando a gente abre aqui, a gente consegue perceber todos os desenhos, todos os esboços de encadernação que foram feitos para depois virarem séries de cadernos pela Bodoc mesmo. Então aqui eu discriminava qual que era o tipo de material que ia ser utilizado, qual revestimento, qual que era a estrutura, o que eu devia fazer para tornar essa encadernação algo comercial, mas que ao mesmo tempo tivesse uma identidade artística, enfim, e que compusesse um catálogo que fosse, acima de tudo, algo com uma preocupação também estética. E este aqui é um dos primeiros cadernos capa dura da Bodoc, da nossa série O Caderno da Artista. Esse foi o segundo caderno da artista. O primeiro eu não achei aqui, que foi do Fernando Braida, que tinha uma arte incrível. E esse aqui é do nosso amigo Paulo Alvarez. Então a gente pegava um americano cru, fazia um tie-dye nele, e Paulo Alvarez fez a arte, e depois a gente fez por serigrafia, o nosso querido amigo Spinelli que fez a serigrafia. E depois o Paulo ainda fez uma intervenção com tinta de tecido para completar as obras, né? Então aqui já é uma cadernação mais bem acabada, que era feito com uma série de 15 cadernos assinados pelo artista. E esse aqui, como vocês podem ver, eu gostei tanto que fiquei com ele para mim. É muito engraçado, depois de tanto tempo, a gente olhar para esses projetos tão ingênuos, né? Esses protótipos de encadernação, e ver que ao mesmo tempo eles já tinham tanto significado para mim, né? Por outro lado, também é muito legal a gente pensar como que já tinha uma preocupação estética que depois, no futuro, acabou se tornando uma das coisas mais importantes aqui do ateliê, né? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou aqui e manda esse vídeo para alguém para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo autoral aqui nessa internet. Beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.